Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu iniciei neste momento a gravação para mais tarde a poder publicar para todos os que não puderam vir ou para vocês próprios se quiserem rever alguma coisa. Hoje vamos tratar um novo capítulo, uma coisa completamente diferente, que ainda não tínhamos falado. Para isso eu vou fazer... Peço desculpa, mas interrompi a gravação sem querer, eu carreguei no botão errado em vez de compartilhamento. Já voltei a iniciar a gravação. Hoje o tema da nossa aula é falar sobre os sistemas de endereçamento de memória. No fundo, como é que nós, a partir de um determinado endereço, conseguimos chegar a um determinado byte. Nós, no início do ano, já vimos, logo nas primeiras aulas, como é que eram os ciclos de leitura e de escrita em memória, mas isso pressupunha que já tínhamos um endereço físico. E aquilo que acontece é que os nossos programas não trabalham com endereços físicos, trabalham com endereços lógicos. E hoje vamos tentar procurar perceber como é que se transformam esses endereços lógicos, como que os programas trabalham, nos endereços físicos que efetivamente representam cada um dos bytes de memória que nós temos no nosso computador. E importa aqui também fazer uma resenha um bocadinho histórica de como é que nós chegámos ao ponto onde chegámos. Até o 286, nós tínhamos apenas um sistema de endereçamento que era chamado endereçamento em modo real. Portanto, era o único sistema de endereçamento que existia até então. Peço desculpa, esqueço-me sempre de ativar o rato. Pastor, eu há pouco isto teve um corte e não ouvi bem. O senhor disse que vamos aprender como transformar esses endereços lógicos em físicos, é isso? Exatamente, exatamente. Ok. É que eu deixei de ouvir. Ok. Pronto, quando houver assim algum problema, vocês digam e eu depois repito, não há problema nenhum. Este sistema, no entanto, o chamado sistema em modo real, tinha dois problemas muito graves, essencialmente dois. E quais eram esses problemas? O primeiro de todos é que ele só permitia endereçar memória até o tamanho máximo de 1 megabyte, o que corresponde a 2 levantado a 20. Ou seja, este sistema era aceitável e era bom quando os computadores tinham apenas 20 linhas de endereço e 1 mega era o máximo de memória com que podiam trabalhar. Pronto, eu sou um bocado mais velho que vocês e ainda me lembro de trabalhar com computadores com 64K de memória. E 64K de memória, aquilo já era uma enormidade na altura. Portanto, quando se falava num megabyte, achava-se que um megabyte que iria dar para tudo aquilo que era necessário para sempre. Obviamente que não é verdade e cada vez mais nós hoje percebemos que isso não é verdade e a memória nunca chega. Nós precisamos sempre de mais. O segundo tipo de problema que este sistema de endereçamento tinha era o facto de não haver qualquer tipo de proteção da memória. E o que é que significa não haver qualquer tipo de proteção da memória? Significava que qualquer aplicação, portanto, qualquer programador podia fazer uma aplicação para escrever ou ler qualquer endereço de memória. Ou seja, dentro daquele espaço de endereçamento de 1 mega, portanto, com 20 linhas de endereço, qualquer programa podia ler ou escrever em qualquer posição. E não havia limites nenhuns. Isto funcionava para o programa A, para o programa B, para o programa C. Qualquer programa podia fazer isso. Ou seja, podia acontecer que em certa altura iríamos, por exemplo, danificar o sistema operativo por estar a escrever no sítio errado. Exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Que era o próximo ponto que eu aqui tenho, é que como o sistema operativo também é um programa e que ocuparia uma determinada zona dessa memória, se as nossas aplicações pudessem escrever lá,
significava que as nossas aplicações podiam perfeitamente destruir o sistema operativo. E ao destruir o sistema operativo, obviamente, o computador ia abaixo. E, portanto, era muito normal, na altura, quando se programava nisso. Cometia-se um erro qualquer, a única hipótese que nós tínhamos era... Às vezes, nós costumávamos dizer que nem o control delete funciona, porque para funcionar o control delete ainda é preciso uma parte do BIOS estar ativa. E, às vezes, nem o control alt delete funcionava. Portanto, nós tínhamos mesmo que fazer reset para voltar a arrancar com o sistema novamente. Portanto, ou seja, quando não há proteção nenhuma, obviamente tudo pode acontecer. Portanto, qualquer aplicação pode escrever em qualquer lado. Portanto, nada no meu computador está seguro, porque esse sistema de proteção pura e simplesmente não existe. E foi um bocado a pensar nisso, nestes problemas, que surgiu o chamado sistema em modo protegido. Este sistema em modo protegido surgiu pela primeira vez com o 286. No entanto, foi relativamente pouco usado. Eu trabalhei ainda durante muito tempo com 286 e trabalhava com 286 apenas em modo real. Nunca trabalhei em modo protegido. Até porque não havia sistema operativo preparado para isso. As aplicações para usar em memória acima de 1 mega tinham que fazer um sem número de trabalho que era uma coisa absolutamente maluca, aquilo não dava jeito nenhum. Era um processo muito, muito complicado. E sobretudo porque não tínhamos este suporte de um sistema operativo por trás a permitir fazer as coisas. Depois, a partir do 386, as coisas já começaram a ficar bem melhores, até porque com o 386, como passou a ser um CPU de 32 bits, significava que nós já podíamos ter offsets de 32 bits e aquele sistema complexo para ir ler mais de 1 mega de memória já não existia, tornava-se bastante mais simples. E aqui sim começou-se verdadeiramente a utilizar o modo protegido. E quais são as principais vantagens deste modo? É que tem uma capacidade de endereçamento muito, muito grande. Ou seja, mesmo com 32 bits, se eu tiver só 32 bits, eu tenho 4 GB de memória. Mas este sistema dá muito mais de 4 GB de memória. E já vamos ver porquê. Porque é que eu posso ter mais de 4 GB de memória. Mas a grande vantagem deste sistema era, de facto, a proteção da memória. E chamar a atenção que esta proteção de memória é feita por hardware, ou seja, ela não depende apenas do sistema operativo. É um mecanismo por hardware que faz esta proteção de memória. E se todas as coisas forem convenientemente bem feitas, no fundo, com este sistema, cada aplicação só pode escrever na zona de memória que lhe seja atribuída pelo sistema operativo. Por exemplo, imaginem, uma aplicação quer uma memória para representar uma imagem, um ficheiro ou uma base de dados, pede ao sistema operativo uma determinada quantidade de memória, o sistema operativo dá-lhe um ponteiro e a partir daí a aplicação usa essa memória, mas apenas essa, não pode usar mais. Ora bem, quais são as grandes implicações disto? É que se a minha aplicação não pode escrever em memória para além daquela que lhe é atribuída, significa que ela não pode escrever em cima do sistema operativo. Mas também não pode escrever em cima de outras aplicações. Mas mais importante que tudo, é que as outras aplicações também não podem escrever em cima da minha. Porque, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer, ao criar um mecanismo de proteção, é impedir que o nosso programa escreva em sítios onde não deve de outros programas, também estamos a fazer o inverso. Ou seja, a impedir que outros programas escrevam em cima do nosso. É claro, eu tenho aqui as exceções. As exceções é o quê? É quando estamos a falar a nível dos hackers, que conhecem isto melhor do que ninguém. Eu confesso que há cerca de 20 anos dediquei-me um bocado a este tipo de coisas, depois, entretanto, deixei-me disso. Pois não dá a encriptar os trabalhos dos colegas, não é? Mas isso foi há quase 40 anos. Mas não deixa Não, de ser. já estava a trabalhar no Instituto. Quando andei assim a fazer também umas coisas
Portanto, a nível, sobretudo eu gostava muito quando vinha uma nova versão do Windows, que eles diziam, esta é que é segura, e eu andava sempre a arranjar maneira de crashar o Windows. Quer dizer, eu ficava todo contente quando conseguia fazer uma aplicação em que o objetivo dessa aplicação crashava o Windows. E era divertido, sempre que aparecia uma nova versão, eu tinha que atualizar as coisas, porque normalmente como é que se faz isso? Isso consegue-se fazer através de falhas que nós vamos encontrando. E quase sempre, quando vinha uma nova versão do sistema operativo, essa falha era corrigida. Portanto, aquilo que eu tinha feito para um sistema operativo já não dava para o outro. Mas confesso que é um trabalho que há praticamente 16, 17 anos nunca mais fiz isso, nunca mais andei a brincar com este tipo de coisas. Agora, que era divertido, era, e eu confesso, divertia-me muito a fazer isso. Conseguir um ecrã azul era algo, vocês podem achar esquisito, Há quem tenha receio deles. Exatamente, há quem tenha receios deles, exatamente, mas sermos nós a conseguir forçar o Windows a dizer assim, acabou, isto já não dá nada. Ou então, quando não era ecrã azul, era mais nenhuma outra aplicação funciona, e a minha continuava a funcionar, mas o resto bloqueava tudo, quer dizer, nem rato, nem teclado, nem nada, quer dizer, este tipo de coisas fazias. Confesso que, pronto, nestes últimos anos nunca mais fiz isso. A minha experiência também me dizia que cada vez que saía um novo sistema operativo, a proteção era sempre melhor. Não faço ideia hoje, se voltasse a fazer isso, se conseguiria os resultados. Provavelmente sim, provavelmente não sei, não faço ideia. Uma das características que este sistema tem é que ele implementa 4 níveis de privilégios. Ou seja, o CPU pode ter 4 níveis diferentes de privilégios, em que no topo temos o mais privilegiado, que já agora, em termos de mais privilegiado, eles são representados por um número, e o mais privilegiado é o número 0. Portanto, o 0 é o mais prioritário de todos. Depois temos o 1, o 2 e o 3. Uma das características que também este sistema veio permitir ter, o modo protegido, foi trabalhar com memória virtual. Nós ainda vamos falar um bocadinho mais no final sobre o que é memória virtual, mas essencialmente a ideia é quando nós às vezes precisamos de mais memória do que aquela que temos fisicamente no nosso computador, fazemos recurso à memória virtual, que no fundo é usar uma parte do nosso disco rígido como um suporte auxiliar de memória. E, portanto, a nossa aplicação vai trabalhar com isso. Também iremos ver ainda nesta aula como é que isto funciona. Ora bem, então e como é que se forma, verdadeiramente, como é que se forma um ponteiro? Nós até agora temos falado nos ponteiros, e já vimos um ponteiro para a memória, um ponteiro para a stack, vimos como é que nós podemos usar, entre parênteses retos e um registro lá dentro, e estamos sempre a falar com registros de 32 bits. E eu agora, de repente, digo-vos que aqui o endereço não é só constituído por 32 bits. Porque esses 32 bits que nós normalmente trabalhamos, peço desculpa, esses 32 bits que nós trabalhamos não é mais nem menos do que o offset. Porque além deste offset de 32 bits, que é aquilo com que nós trabalhamos, ainda temos mais um seletor esse de 16 bits. Ou seja, estas duas coisas têm que estar sempre juntas. Nós iremos ver porque é que nós usamos apenas esta parte do offset. Já vamos perceber isso. Como é que nós representamos o seletor? Através dos registros de segmento. Lembram-se daqueles registros que eu vos falei, que eram 16 bits? Eram 16 bits no 8086, continuaram a ser 16 bits no 386, continuaram a ser 16 bits quando mudámos para a tecnologia de 64 bits, e eu disse, estes registros continuam a ser 16 bits porque para aquilo que eles fazem não é preciso mais. E o que eles fazem é exatamente isto, é trabalharem com o sistema de endereçamento de memória. E desses registros de segmento, nós temos essencialmente 2 especiais. O primeiro que é o CS. CS são as iniciais de Code Segment. Este Code Segment está sempre associado à zona de código onde está o meu programa.
Quando nós aqui dissemos, e vocês podem ir ver no Visual Studio, quando fazem o debug, que o EIP é o registro que aponta à próxima instrução a ser executada, verdadeiramente não é apenas o EIP. É o EIP mais o CS. Ou seja, o seletor, que neste caso Code Segment, tem que se juntar ao EIP para, em conjunto, formarem um ponteiro. É claro que vocês dizem assim, então, mas nós só trabalhamos com o EIP. Até quando se faz um call, e guarda-se na stack o endereço de retorno, estamos apenas a guardar o offset. Porquê é que não guardamos tudo? Se calhar porque a outra parte é como, por exemplo, em redes temos a parte que é o pacote que a gente está a mandar e temos um cabeçalho e um fim de pacote. E aqui há de ser também uma espécie disso, não é? Temos uma parte que é aquilo que nós usamos e temos outra parte que é aquilo mais que é simples. usado. É mais simples que isso. Bastante melhor. A ideia que é mais simples é que estes valores destes registros, nomeadamente o CS, o SS e outros que nós vamos ver, durante a execução de um programa, não são nunca alterados. Ou seja, eles são fixos no início do programa. Portanto, no início do programa, eles assumem um valor e durante todo o programa, o valor nunca é alterado. Isto significa que, por exemplo, quando nós guardamos o endereço de retorno de uma função, é irrelevante estarmos a guardar o CS, porque nós temos a certeza que o CS nunca é alterado. Nem quando vai para dentro da função, nem quando sai. Pura e simplesmente o CS não é alterado. Ou seja, ele é fixo e nós não mexemos mais nele. Por isso é que nós não precisamos de o guardar quando fazemos um call. Porque a única coisa que vai alterar é o offset. Ok? Da mesma forma, temos um registro SS, que é o Stack Segment. Registro este que está sempre associado ao ESP, que aponta para o último elemento que nós temos na stack. Mais uma vez, aquilo que eu disse para o Code Segment é exatamente igual para o Stack Segment. Ou seja, o ESP que nós dizíamos aponta para o último elemento da stack, é verdade, mas isso é apenas a parte do offset do endereço. Falta o seletor. E o seletor é o SS. É claro que, como o SS não é alterado ao longo de todo o programa, nós não precisamos nos preocupar com ele. O mesmo se passa com os registros DS, ES, FS e GS, que são outros registros que nós podemos usar para manipular dados, dados esses que obviamente não façam parte nem da stack, nem obviamente do código, não faz sentido nós estarmos a alterar o código do nosso programa. Pronto, o que é importante daqui vocês perceberem? É que um endereço é composto por duas partes. Um seletor, com 16 bits, e um offset, com 32. Os offsets já nós sabemos quem é que trata com eles. São os registros que nós usamos para indicar cada uma das coisas, seja o EIP para a próxima instrução, o ESP ao topo da stack, ou o ESI, ou EDI, ou qualquer outro registro que nos aponte para um determinado endereço. E depois temos os seletores. Seletores esses, que são representados por registros de segmento. É isto que para já precisam de saber relativamente a este diapositivo. Aqui está precisamente a justificação daquilo que eu já vos tinha dito há bocadito. É que quando nós estamos a trabalhar em Windows e o chamado modelo de memória flat, e normalmente as nossas aplicações são sempre neste modelo de memória, os registros de segmento mantêm-se sempre inalterados durante todo o programa. Estando inalterados, para nós é quase como se eles não existissem. Portanto, ou seja, o programador pode fazer tudo sem sequer se preocupar com esses registros. Uma das limitações que nós temos neste modo é que, se nós utilizarmos este modo de memória, nós temos uma limitação. É que as nossas aplicações nunca podem aceder a mais de 4 GB de memória. E porquê?
Porque a única coisa que elas podem alterar é o offset. Porque não podendo elas mexer na parte dos segmentos, dos seletores, peço desculpa, só podem mexer no offset. E no offset, como temos 32 bits, 2 levantado a 32 dá 4 GB. Portanto, teoricamente, é o máximo de memória que eu posso ter na minha aplicação para poder utilizar. Apesar de, voltarmos a dizer, apesar das aplicações usarem apenas o offset, internamente o CPU usa sempre o seletor. E, aliás, se vocês forem ver no debugger, portanto, do Visual Studio, e correrem as linhas passo a passo, quando lá aparece o endereço, aparece sempre atrás o respectivo segmento. Seja o CS, no caso de código, se estiverem a ver dados, ou aparece o DS ou o SS, depende da zona que vocês estão a ver. E, portanto, vai sempre estar associado um registro. Embora para o programador, como esses registros não se alteram, é a mesma coisa que lá não estarem. Agora, vamos olhar um bocadinho mais em pormenor para o formato do nosso endereço. Portanto, já sabemos que o nosso endereço é constituído por um seletor e por um offset. E agora vamos olhar um bocadinho mais para, em pormenor, o seletor. O que é que este seletor tem? Não se esqueçam, são 16 bits. Destes 16 bits, temos 13 bits que são usados para um index. Já vamos ver no diapositivo a seguir o que é isto. Assim como um bit que nos vai indicar uma determinada tabela. Também já iremos ver depois o que é isto. E depois temos estes últimos 2 bits. E estes últimos 2 bits podem ter a designação de RPL ou CPL. Isto são as iniciais de Request Privilege Level ou Current Privilege Level. O que é que estes bits significam? Significam precisamente a prioridade que está associada a este mesmo endereço. E representa precisamente os níveis que eu já vos disse há bocadinho. O mais prioritário é o 00 e o menos prioritário é o 11. Nós temos o modo 00, que é o nível máximo de prioridade que nós temos, que é a prioridade à qual corre o sistema operativo. Portanto, ou seja, o sistema operativo, quando é instalado, ele próprio atribui a sua prioridade máxima. Por isso é que ele tem prioridade máxima. Ou seja, é por isso que o sistema operativo ele tem a liberdade de escrever onde quiser. Porquê? Porque não há ninguém, não há nenhuma aplicação que tenha mais prioridade que ele. E como ele tem a prioridade máxima, ele pode fazer o que quiser, como quiser e onde quiser. Por isso é que ele é sistema operativo. Depois temos mais 2 níveis de prioridade, o 01 e o 0. Neste caso concreto, o sistema operativo Windows não utiliza estes níveis de prioridade. Ou seja, apesar do hardware os ter implementado, e eles podem existir, porque estão implementados em hardware, o sistema operativo decidiu, não, para nós bastam-nos 2 níveis de prioridade. Temos o nível de prioridade mais alto, que é onde corre o sistema operativo, e o nível de prioridade mais baixo, que é onde correm as aplicações. Já agora, e pronto, como uma curiosidade, a última coisa que eu fiz para aí há 15, 20 anos, não sei exatamente, a técnica que eu usava para conseguir manipular isto tudo era conseguir iludir o sistema para fazer com que a minha aplicação corresse no nível 0. E a partir do momento que a minha aplicação corre no nível 0, ou seja, a minha aplicação passa a ter o nível de prioridade 0, a partir daí eu posso... o mesmo privilégio que o sistema operativo. Então, exatamente. Ter o mesmo privilégio que o sistema operativo, o que significa que eu posso escrever literalmente onde quiser. E posso destruir tudo. Inclusive o sistema operativo. Porquê? Porque tem a mesma prioridade que ele. E, portanto, e o hardware, reparem, o hardware não tem... por exemplo, imaginem este chão.
move, uma coisa muito simples, move entre parênteses retos ESI, portanto tem um ponteiro ESI com EAX. Imaginem essa instrução simples. O CPU, à partida, quando vai executar aquela instrução, essa instrução é igual, quer ela pertence ao sistema operativo ou quer pertence a uma aplicação. Agora, o CPU vai saber quem é essa instrução. E já vamos perceber como. Como é que o CPU vai conseguir saber se essa instrução pertence ao sistema operativo ou se essa instrução pertence à nossa aplicação. Ele vai saber isso indiretamente. Pronto, mas daqui o que é que eu quero que vocês saibam? Que temos um seletor. Este seletor tem aqui dois campos iniciais que têm essencialmente a ver com tabelas e depois tem os últimos 2 bits. E estes últimos 2 bits representam os níveis de prioridade que nós vamos ter. Ok? No caso de nós estarmos a trabalhar com o CS, o IP e o EIP, ora bem, se é o CS e o EIP, isto está a apontar para a próxima instrução a ser executada. Portanto, é um ponteiro que aponta para a próxima instrução a ser executada. Neste caso, os 2 últimos bits que estão no CS representam o chamado Current Privilege Level. Ou seja, é o nível de prioridade da aplicação que tem aquela instrução. É desta forma que o sistema operativo sabe que, para aquela instrução específica, qual é a prioridade. Ora bem, o hardware vem saber, portanto, neste caso o CPU, vem saber qual é essa prioridade. E essa prioridade é indicada precisamente por estes 2 bits que estão no CS. É claro que se eu conseguisse alterar estes 2 bits para 00 na minha aplicação, tinha o problema resolvido em termos de conseguir cracar o sistema. Mas isso não é possível, por mais que vocês tentem. No fundo, o CPU verdadeiramente não sabe se uma instrução pertence ao sistema operativo ou se pertence a uma aplicação. O que ele sabe é outra coisa, mais importante, que é qual é o nível de prioridade de quem fez aquela instrução. Se ela pertencer ao sistema operativo, o nível de prioridade será 0. Se não pertencer, será 3. Ou seja, 1. Dúvidas sobre isto? Sim, diga. Então eu há pouco não apanhei a parte em que o RPL tem a ver com... Já lá vamos. Ok. Então, Para já ainda só estamos a falar no CPL. No CPL. Ok. Vamos então agora falar do RPL. Request Privilege Level. Ora bem, se nós não estivermos a trabalhar com o CS e o EIP, não estamos a apontar para uma instrução. Estamos a apontar para uma zona de memória que tem dados. Portanto, ou seja, estamos a falar de dados e não de código. Estamos a falar de dados e não de código. Neste caso, os 2 bits do respectivo seletor, qualquer que ele seja, esses 2 bits representam a prioridade dessa mesma zona de memória. O que significa que uma aplicação só consegue escrever ou ler dessa zona se tiver a mesma prioridade, ou seja, tem pelo menos a mesma prioridade do que essa zona. Eu vou tentar sistematizar isto de outra forma. Imaginem que o sistema operativo definiu uma determinada zona que era só para ele, e se é só para ele, mete essa zona de memória com o nível 0, que é o nível máximo de prioridade. Se uma aplicação tentar aceder a essa zona e até conseguir saber onde ela está e gerar um ponteiro para lá, o que é que vai acontecer?
a aplicação que está a correr no nível 3, o nível de prioridade mais, pronto, às vezes é um bocado confuso quando nós estamos a falar no mais alto e mais baixo. Eu gosto de falar em termos de prioridade absoluta. Ou seja, o nível mais alto é o 0, o mais baixo é o 3. Embora matematicamente o nível 3 é mais alto do que o nível 0. Eu espero que não haja confusões com isto, ok? Portanto, estamos a falar do nível lógico, prioridade máxima 0. Prioridade mais baixa, 3. Ok? Para não haver confusões, não fazer... Doutor, só uma coisa. Então, o RPL é usado, ou melhor, o seletor tem os 2 dígitos, dizem respeito ao R. 2 bits, 2 bits. Sim, os 2 bits, é isso. Peço desculpa. Dizem respeito ao RPL se for um endereço, se for um endereço de memória. Exatamente. Se estivermos a falar de código, aquilo é o CPL. Exatamente, é isso mesmo. Código, ou seja, instruções. Instruções, exatamente, claro. Ok. Ou seja, se eu estiver a fazer um move AX com qualquer coisa, eu estou a usar um RPL. Quando você faz um move, essa instrução está numa zona de memória. E ao fazer um move, você tem o CS, que aponta juntamente com o EIP para a próxima instrução a ser executar, vai indicar qual é a prioridade desta instrução, ou seja, da sua aplicação. Certo. Depois, relativamente à memória, quando vai fazer um move, obviamente que o ponteiro vai indicar qual é a prioridade dessa zona de memória. E se você não tiver privilégios suficientes, pura e simplesmente a instrução é ignorada e não a deixa fazer. Portanto, você só consegue escrever se tiver prioridade igual ou superior. Igual ou superior, exatamente. Certo. E não esquecer que prioridade superior significa um valor mais baixo. Mais baixo, certo. Ok? Ok. Pronto, isto é exatamente o que acabámos de dizer. Bem, vamos então agora ver já tínhamos visto o RPL e o CPL, falta-nos ver o index e o TI. Isto está aqui mostrado agora neste diapositivo. Vamos começar pelo TI. O TI é apenas um bit. E sendo apenas um bit, só pode ter ou 0 ou 1. E este bit vai-me indicar uma de duas tabelas que eu aqui tenho. Ou esta tabela, ou esta tabela. Portanto, são duas tabelas diferentes que existem. E podem já vocês perguntar, então e quem é que cria estas tabelas? Quem é que acha que é? Resposta óbvia. Engenheiro. Como, senhor? Não ouvi a pergunta. Quem é que cria estas tabelas? O CPU? Seletor? Não ouvi? Seletor? Não percebi a resposta. O Wagner disse seletor, acho eu. Não. Tem que ser uma entidade. Há uma entidade que tem que iniciar esta tabela. O sistema operativo, obviamente. É o sistema operativo. Entre as muitas coisas que ele tem que fazer, logo no início, logo na parte inicial do arranque, ele tem que preencher estas tabelas. Ok? Em que existem este guia DTR e LDTR são registros especiais, nós não falamos neles, mas que indicam precisamente, tem aqui um espaço para indicar o endereço base e o limite desta tabela, e portanto este endereço base indica aqui o início desta tabela. Bem, esta tabela, vamos começar por esta, se bem que elas sejam iguais. Cada uma destas tabelas pode ter 8.192 descritores diferentes.
E, no fundo, o meu index que eu aqui tenho, consoante eu tenho valor 0, 1, 2, 3, 4, se vocês virem as coisas com os 13 bits, eu consigo ir de 0 a 8.191. Portanto, o index é um valor que me vai indicar qual é o descritor com que eu vou trabalhar. E, portanto, eu posso ter, nesta tabela, na global, posso ter 8.192 descritores diferentes. Cada descritor tem 8 bytes. Depois já vamos ver um bocadinho mais em pormenor o que é que está dentro destes 8 bytes. Portanto, isto é quando o TI é 0, se o TI é igual a 1. Portanto, isto é essencialmente a mesma coisa. A diferença é que eu tenho aqui uma outra tabela chamada Local Descriptor Table e que, essencialmente, eu tenho aqui o mesmo espaço de endereçamento, os mesmos 64 kilobytes, os mesmos 8.192 descritores. E, portanto, o que nós temos é, a partir do seletor, e lembrem-se, o seletor existe sempre, mesmo que o programador não o use, mas ele está lá sempre. O seletor, o que é que ele vai fazer? A partir do TI identifica uma tabela e a partir do index identifica um descritor. Certo? Certo. Ok, vamos ver agora o que é que temos neste descritor. Eu agora já estou a ver aqui um descritor. Ou seja, este pedacinho que eu aqui tenho de 8 bytes, eu peguei num deles qualquer e apresento aqui. Atenção, chama a atenção que aqueles 8, o que eu tenho aqui são apenas 3 campos, mas naqueles 8 bytes há mais campos. Embora para aquilo que essencialmente vocês precisam de perceber, não é necessário estarmos a falar dos outros. Ok? Portanto, eu limito-me aqui a estes 3 campos, mas chamando a atenção que estes 3 campos que aqui temos não esgotam os 8 bytes que nós temos aqui. Portanto, há mais alguma informação ali no descritor, mas que para nós não é minimamente importante. Agora, vamos ver como é que eu, a partir deste seletor e do meu offset, que temos aquilo que nós chamamos, isto que nós aqui temos é o meu endereço lógico, e é o meu endereço lógico porquê? Porque é o endereço com que as minhas aplicações trabalham. Como é que eu vou transformar este endereço lógico num determinado endereço físico? Ora bem, a ideia é muito simples. A partir do seletor, eu já vi que fui buscar um descritor e esse descritor tem aquilo que se chama um endereço base. Ou seja, é o início de uma zona de endereço. E a este início da zona de endereço eu vou somar um offset. É claro que se o offset for 0, 0 mais o endereço base, o que é que me vai dar? Endereço base. O endereço base. Ou seja, eu vou estar no início da minha memória. Ou seja, eu vou estar aqui assim. Portanto, se o meu endereço base, imagina, isto era o meu endereço base, se o offset dá 0, então o meu endereço base, o endereço base mais offset vai ser aqui, o meu endereço base. E se o offset for máximo? O offset for máximo significa os 32 bits todos a 1. Aí eu vou ter aqui o meu limite, digamos assim, o meu limite superior, o máximo, que é o máximo que eu posso ter dentro disto, corresponde a 4 GB. Portanto, eu não posso ter mais de 4 GB, porquê? Porque para este endereço base, fixando este endereço base, e eu mexendo apenas no offset, eu posso apenas trabalhar entre 0 e 4 GB. Não posso ter mais do que isso. Pronto, então, primeira pergunta. Como é que eu obtenho o meu endereço físico? Através do seletor e do offset. E o que é que eu vou buscar ao seletor? O seletor vai buscar o endereço base e o limite. Para já só o endereço base. Sim, o endereço base. E o que é que eu faço a esse endereço base?
vai somar-lhe o offset. Exatamente. E ao somar o offset, eu assim vou ter o meu endereço, chamado endereço linear ou endereço físico, que me vai apontar para um determinado sítio da memória. Ok? Bem, mais coisas. Nós já vimos aqui, então, eu poderia ter, a partir de um endereço qualquer, imagina, eu pedi ao sistema operativo e disse assim, olha, sistema operativo, eu preciso de um capa de memória. E o sistema operativo dá-me um ponteiro para eu usar um capa de memória. Só que eu faço um ciclo for e em vez de parar num capa, continuo. 2K, 3K, 4K, 5K, 1 mega, 2 mega, 3 mega, até chegar a 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga. Será que eu posso fazer isso? Ou seja, será que eu posso, a partir do momento que o sistema operativo me dá um ponteiro e diz assim, olha, escreve a partir daí, e eu escrever onde quero? Obviamente que isso era o que eu fazia quando estava em modo real. Mas agora eu já não posso fazer isso. Neste momento eu estou impedido. E porquê é que eu estou impedido? Precisamente por este novo campo que eu aqui tenho, que é o limite. Para não poder escrever onde não deve. Ou seja, quando o sistema operativo me atribui uma determinada memória e me dá o ponteiro para eu poder usar com o meu endereço base tal, tal e tal, ele já me coloca aqui um limite. Diz assim, olha, tu só podes usar isto até 1K. Isto significa o quê? É que se o offset que eu tenho ultrapassar o valor do limite, então o sistema imediatamente vai dar um erro. Vai dizer que estamos a tentar aceder a uma zona para a qual não temos direitos. Porquê? Porque eu apenas estou autorizado a escrever na zona de memória que eu pedi. E se eu pedi um capa, é neste capa que eu vou escrever, não vou escrever em mais do que isso. Portanto, esta é uma das formas que eu tenho de proteger a minha memória. Porquê? Porque faz com que cada uma das aplicações só possa escrever onde o sistema operativo disse. E o sistema operativo diz não só escreve a partir daqui, mas também é ali. No fundo, ela impõe limites. Diz assim, podes escrever desde aqui até ali. Fora disso, não podes. Ok? Está explicado para que é que serve este limite? Sim, sim. Por fim, o último campo, direitos de acesso. Os direitos de acesso podem ser vários. Por exemplo, eu posso ter direitos, e às vezes o sistema operativo dá-me isso, para eu ler uma memória. Portanto, eu posso ir consultar uma determinada memória, ler os dados quaisquer que lá estejam, mas não ter direitos para escrever nele, nessa zona de memória. Ou Ou seja, seja, isso é tipo os privilégios que a gente dá aos utilizadores nas bases de dados, por exemplo. de certa forma, pode ser isso, exatamente. Você pode ter utilizadores numa base de dados em que têm direitos Só têm de. direito a fazer selects, outros só inserts e Exatamente, só exatamente. alguns deletes e updates. Certo. Ok. Aqui os princípios são mais ou menos os mesmos. No fundo é assim, você tem uma zona de memória, isto normalmente é usado pelo sistema operativo às vezes para partilhar informações entre o sistema operativo e aplicações. E pode ser importante para o sistema operativo criar uma zona em que as aplicações lá possam ir ler, mas não possam escrever. Ou seja, quem lá escreve é o sistema operativo. Portanto, é o sistema operativo que lá escreve. Agora, ler a aplicação poderá ler. Por isso é que aqui nos direitos de acesso nós temos direitos de acesso diferentes consoante aquilo que nós queremos. E também nesses direitos de acesso também pode estar a informação dos níveis de prioridade. Dizer assim, olha, este só pode ser lido para quem tiver esta prioridade. Se tiver uma prioridade inferior já não consegue.
Pronto, e no essencial são estas coisas que são fundamentais em termos de percebermos como é que o sistema funciona. Portanto, recapitulando, temos para formar um ponteiro sempre um seletor mais um offset. O seletor, através do index, vai selecionar o descritor e no descritor o que nós vamos ter é um endereço base que vamos somar ao offset, mas antes de chegarmos à memória, o sistema vai verificar se o limite não foi ultrapassado. Impões o limite e verificas e diz que só podemos aceder a... Só para leitura, ou só para escrita, ou só para um determinado nível de prioridade. Certo. Ok? Portanto, imaginem uma zona que tenha nível de prioridade máxima, 0, apenas o sistema operativo pode ler ou escrever. Pronto, isto aqui são essencialmente, em termos de escrita, aquilo que eu já disse anteriormente, a partir da explicação deste esquema. Uma das coisas importantes que acho que não falei deste item aqui, que é, obviamente, quando eu há bocadinho perguntei quem é que cria esta tabela? Esta tabela, obviamente, é criada pelo sistema operativo. E, obviamente, que as aplicações que estão no nível mais baixo de prioridade não podem chegar aqui e escrever nesta tabela. Porque se uma aplicação conseguisse chegar aqui e escrever nesta tabela, o que é que significava? Podia alterar o descritor, podia alterar o limite, podia alterar os direitos de acesso. O sistema operativo. Exatamente. Exatamente. Aliás, a nossa grande luta de quem quer destruir o sistema e fazer com que isto vá abaixo é conseguir chegar a estas tabelas. Porque conseguindo aceder a estas tabelas, a partir daí faz tudo. Altera tudo. Altera tudo, exatamente. O que quiser, não é? O que quiser, obviamente. E isso faz quando nós conseguirmos momentaneamente pôr a nossa aplicação a correr com o nível 0. E quando pomos a nossa aplicação a correr com o nível 0, ela tem liberdade de escrever onde quer, é tudo dela. E aí o sistema operativo vai à vida. Como é lógico. Continuando, portanto, aqui acho que não há mais nada. Portanto, isto está tudo dito. Esta era a última frase. Obviamente, se o nosso programa conseguir ganhar um nível 0, a partir daí ele é dono e senhor do computador e não há sistema de proteção, nem sistema operativo, nem nada que o impeça de fazer o que ele verdadeiramente quiser. Dúvidas sobre esta parte? Eu não tenho. Ok. Então vamos à última parte da aula de hoje, que é falar um bocadinho sobre memória virtual. A memória virtual, a minha experiência no passado diz-me, pronto, todos vocês já ouviram falar de memória virtual, mas não têm muito a ideia de como é que funciona a memória virtual no vosso computador. Se vocês pensarem que quando abrem uma aplicação, qualquer que ela seja, por exemplo, imaginem vocês abrem o Word. Se o Word fosse carregar em memória tudo aquilo que ele precisa, provavelmente, não sei se 2 GB de memória chegariam. E depois o próprio sistema operativo e depois, no fundo, todas as outras aplicações que vocês têm, que são, efetivamente, são imensas coisas. E o que chegou à conclusão é que nós temos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e essa tanta coisa é tanto mais do que a memória física que nós temos disponível, que precisamos mesmo de trabalhar com memória virtual. E como é que isto funciona? Como é que nós conseguimos trabalhar com memória virtual
sem que os nossos programas e o programador, eu quando vou programar, eu não sei se a aplicação vai trabalhar com memória virtual ou não, porque eu não controlo o que é que o computador vai fazer. E, essencialmente, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, peço desculpa, para vocês verem aqui. Eu aqui, à saída deste offset, desta soma do offset com o endereço base, tenho aqui aquilo que eu chamo o endereço linear, que é igual ao endereço físico. Ok? Portanto, estes dois endereços, linear e físico, são a mesma coisa. Apontam para ali para um determinado sítio. Mas isto é se eu não estiver a usar memória virtual. Porque se estiver a usar memória virtual, eu passo a ter este esquema. Ou seja, eu deste lado, à saída da aplicação, tenho o meu endereço linear, mas depois tenho uma tabela. Isto aqui, no fundo, é... Virtualmente, isto é uma tabela de dados, aquilo que chama uma tabela de lookup, em que a partir deste endereço linear eu vou obter um endereço físico. E como é que isto funciona? Normalmente, a memória é dividida em blocos de 4 KB. E cada bloco de 4 KB que eu tenho na minha memória está associada aqui a um item desta tabela. Portanto, quando a minha aplicação, por exemplo, gerar este endereço linear, eu propositadamente não pus aqui endereços, mas imagina, isto era o endereço 0. Quando ele chegar aqui a este endereço 0, a partir desta tabela, ele vai saber, vai seguir esta setinha e vai ver que o endereço 0 está fisicamente aqui. Ou seja, eu não tenho uma relação direta entre o endereço linear e o endereço físico. Porque o endereço linear é um e o endereço físico é outro. Como é que eles estão relacionados? Através de uma tabela. E é esta tabela que me faz a indexação de onde é que está o meu endereço em RAM. E isto faz com que, num dado momento, este mesmo endereço está aqui, mas noutro momento pode estar noutro sítio qualquer. Porque, por exemplo, imaginem, vocês carregaram o Word e estavam até a trabalhar com o Word. E ele até foi ocupar umas zonas de memória e tinham aqui esta página. Mas, entretanto, fizeram Alt-Tab e foram ver outra coisa qualquer. Foram à internet. O Word ficou em segundo plano. O sistema operativo vai procurar fazer uma gestão eficiente da memória. E ele diz assim, bem, ele não está a utilizar o Word, então provavelmente eu vou libertar esta zona de memória que estava aqui e vou passá-la para outro sítio qualquer. E esse outro sítio qualquer, para onde é que é? É para aqui para o disco. Então ele faz um redirecionamento desta zona, mete-a aqui para o disco e faz com que esta seta, que antes apontava para aqui para a RAM, agora aponta para o disco. Ou seja, fisicamente, houve uma transferência da memória que estava em RAM para o disco. E ao fazer isso, o que é que significa? Que esta zona de memória ficou livre. Ficou livre para eu lá colocar, sistema operativo, lá colocar aquilo que eu quiser. E agora, e o que é que acontece quando mais tarde nós voltamos ao Word e precisamos outra vez daquela zona de memória? É claro que o sistema de endereçamento vai continuar a apontar para aqui, porque é um endereço linear. Só que ele agora vai ver que este endereço linear está a apontar alguns aqui para o disco. E como está a apontar alguns para o disco, eu vou precisar de transferir estes dados que estão no disco novamente para um bloco. Mas não tem que ser o mesmo. É isto que é importante. O bloco pode ser outro qualquer. Ou seja, este bloco que inicialmente estava aqui pode depois ser este. E depois o sistema, obviamente, tem que fazer a ligação desta tabela para ali assim. Pronto, e compete ao sistema operativo, justamente com o sistema de gestão de memória virtual, fazer toda esta gestão para que tudo funcione da forma mais eficiente possível.
Portanto, e depois, obviamente, que há regras aqui a fazer. Porque, por exemplo, nós nunca devemos deixar toda a memória ocupada. Devemos ter sempre uma determinada percentagem da memória livre. E para que é que devemos deixar essa percentagem da memória livre? Que é para quando iniciarmos uma nova aplicação, ou precisarmos, ou O até uma sistema aplicação. operativo poder fazer esta gestão. Exatamente. É o sistema operativo, juntamente com o sistema de gestão da memória virtual, que vai fazer toda esta gestão. E, portanto, aconselha-se as boas práticas a não gastar a memória toda, deixar sempre uma zona livre. E então, isto é o que faz com que, às vezes, vocês têm no vosso computador, ele não está a fazer nada e vocês veem lá o discozinho a trabalhar, o LEDzinho, ou sentem o barulho do disco a trabalhar. Porque, no fundo, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer está a haver trocas entre zonas que estavam na RAM e o disco. E depois ele tem, obviamente, uma política de fazer isto. Ele não faz isto aleatoriamente, não pega num bloco aleatoriamente para o meter no disco. Ele vai procurar ver quais são as aplicações ou zonas de memória que há mais tempo não têm atividade, para ser, quando precisar de libertar RAM, são esses blocos que vão ser transferidos para o disco. Ok? Pronto, eu tenho agora aqui mais ou menos a explicação de tudo isto que eu disse. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Um pormenor que me esqueci é que quando nós pedimos uma determinada memória ao sistema operativo, ele dá sempre aqui um endereço, o endereço linear é sempre contínuo. Ou seja, eu quero 100 megabytes de memória, esses 100 megabytes de memória estão sempre contínuos em termos do endereço linear. Mas isto já não é verdade em termos do endereço físico. Porque em termos do endereço físico, eu posso ter o primeiro byte, o primeiro bloco está aqui e o segundo bloco está ali. Ou seja, a ordem que eu tenho aqui não tem que ser a mesma. Não tem que ser a mesma que está ali. Porque tal como o senhor explicou há pouco, o endereço linear pode estar a apontar para uma zona e daqui a bocado pode estar a apontar exatamente para o mesmo programa, mas noutra zona. O endereço linear, que é aquele que as aplicações usam, é sempre o mesmo. Esse não altera. Agora, fisicamente, ele umas alturas pode estar num sítio e outras alturas pode estar no outro. Correto. Umas alturas esse endereço linear pode estar no disco. Outras alturas pode não estar. Isto é o que eu já disse. Portanto, quando nós precisamos de memória, recebemos um ponteiro do sistema operativo. Esse ponteiro nós vamos utilizar depois juntamente com o offset para acedermos à memória que nós queremos, portanto, a partir do ponteiro que nós temos. Uma coisa que é importante é que para as aplicações, e quando nós temos um ponteiro, aquilo é memória, ponto final. Para as aplicações é irrelevante se os dados estão no disco ou se estão na RAM. A aplicação não sabe isso. Embora haja recentemente instruções específicas que foram feitas, mas isto depois tem mais a ver com a cache. Depois iremos falar na próxima aula. Uma das coisas que é importante também é que aquele endereço linear que nós obtemos, quando, imaginem, vocês têm uma aplicação, precisam de carregar uma imagem qualquer e precisam de memória para pôr uma imagem, de 1 mega, ou 2 mega, ou 4 mega, ou o tamanho que tiver a imagem. Vocês podem ter a vossa aplicação até suspensa durante 24 horas. E depois, quando ativarem a aplicação, o ponteiro que ela tem, portanto, ou seja, o endereço linear é exatamente o mesmo, não foi alterado. Agora, o endereço físico, isso já pode ter feito mil e uma alterações. A questão do espaço ser dividido em blocos de 4 KB, também já tinha falado. Que cada bloco pode ser mapeado na RAM ou no disco, também.
Também uma das coisas que é importante é que nós normalmente, quando pedimos grandes quantidades de memória ao sistema operativo, efetivamente o sistema operativo dá-nos um ponteiro para usarmos essa quantidade de memória. Mas ele não é burro todo. E ele não vai dizer assim, eles pediram esta memória, vão já usar isto tudo de uma vez. Não, ele o que faz é, ele coloca alguns blocos na RAM, o resto coloca na memória virtual. E depois, à medida que vai sendo necessária, é que vai fazendo essa gestão da memória virtual. É claro que o sistema de gestão da memória virtual será tanto mais eficiente quando a memória for precisa, eu ter blocos de RAM necessários para não ter que andar a fazer as trocas. Porque se eu tiver que fazer trocas, isto é complicado. Isto é exatamente o que é que acontece quando eu acedo a uma zona de memória e essa zona de memória está no disco. Essa é a pior situação que o sistema de gestão de memória virtual nunca queria que acontecesse. Portanto, o que ele queria que acontecesse é, eu gero um ponteiro para aceder a uma zona de memória e esse bloco já deve estar em memória. É claro que haverá situações em que não está, mas essas situações são esporádicas, não são muito recorrentes, porque de facto o sistema de gestão de memória virtual é muito eficiente e faz previsões heurísticas de o que é que vai ser necessário a seguir. Um ponto importante é que, se por alguma razão o bloco que nós queremos não está na RAM, tem que haver todo o processo de transferir esse bloco do disco para a memória. E só depois disso é que a instrução vai ser executada. Ou seja, quando eu faço voltando ao exemplo do assembly, quando eu faço um move, abrir parênteses retos, ESI, fechar parênteses retos, com EAX, eu estou a escrever na posição de memória indicado por esse ponteiro. Efetivamente, a instrução só é executada quando esse bloco relativo a esse ponteiro estiver em RAM. Porque se não estiver, a instrução fica em suspenso no CPU até o sistema de gestão de memória virtual conseguir colocar o bloco correspondente na RAM. E só depois disso é que a instrução é executada. Perceberam esta questão? Sim, sim. Uma das coisas que vocês podem também testar, se vocês quiserem medir a performance de uma aplicação qualquer, usar memória virtual ou não usar memória virtual vai dar resultados diferentes. Tipicamente, se vocês não usarem memória virtual, a aplicação corre de uma forma mais rápida, mais eficiente. Porquê? Porque não havendo memória virtual, não tens que fazer aquela gestão. Não tem que fazer a gestão e os dados estão sempre na memória. Carregados em memória, sim. Estão sempre carregados em memória, nunca há o risco de esses dados irem para o disco. Obviamente. Pode estar a fazer aquela operação de eu agora quero aceder a esta parte, mas já não está na memória, está no disco. E ter que fazer aquele compasso de tempo para fazer a transferência. Exatamente. Tudo isto demora tempo. Demora muito tempo. Obviamente que o contrário disto é assim, se nós não usarmos memória virtual, provavelmente, rapidamente vamos carregar uma aplicação e ele diz que não tem memória suficiente para carregar. É uma inevitabilidade. E chamar a atenção que quando são feitas transferências da RAM para o disco ou do disco para a RAM, o mínimo que se transfere é um bloco. Portanto, ou seja, reparem, mesmo que o utilizador precisasse só de 4 bytes para escrever o EAX, para escrever ou ler, na prática, são sempre os 4 kilobytes que são transferidos.
Pastor, isso pode ser assim para evitar que tenha que fazer contas para saber quanto é que o utilizador precisa. Não. Aquele bloco tem Não, tem não aquele só assim, tamanho. este bloco de 4 kilobytes tem várias razões de ser e, portanto, isto foi mais ou menos standard em termos de indústria. Porquê? Porque, assim, para já é um múltiplo, é uma potência de 2, tinha que ser sempre. Acima disto tínhamos 8192, ou seja, 8K, abaixo disto teríamos 2K. Se nós tivermos blocos maiores, o que é que vai acontecer? Vamos demorar mais tempo quando precisamos transferir um determinado bloco, vamos demorar mais tempo. Claro. E vamos ter vamos ter menos blocos no total. Porquê? Porque como cada bloco leva mais memória, o número total de blocos é menor. Ao contrário, se diminuirmos o número de blocos, se diminuirmos o tamanho de bloco de 4K para 2K, nós passamos a ter mais blocos e provavelmente vamos ter que fazer mais transferências. E, portanto, aquilo que se determinou mais ou menos, o 4K é um valor que Normalmente é um bom compromisso e daí ser usado. Portanto, aquilo que eu já tinha dito, que é assim, uma boa gestão da memória virtual faz com que haja sempre uma quantidade substancial de memória que esteja livre. Ou seja, nós nunca devemos ter taxas de ocupação da memória RAM da ordem dos 80% ou 90%, porque se nós chegarmos a uma taxa dessas, então o sistema de gestão de memória virtual não está a funcionar devidamente. Pode haver picos, e obviamente haver picos em que momentaneamente vem uma aplicação e que precisou de muita memória e aquilo chega a esses níveis, no limite até ao 100%, mas imediatamente aquilo tem que baixar e, portanto, em termos médios, devemos ter uma quantidade significativa de memória livre, porque só assim é que conseguimos ter rapidez na execução das nossas aplicações. Portanto, isto é aquilo que eu acabei de dizer, essencialmente. Também a questão de o sistema não é aleatório para escolher os blocos, portanto, ele vai escolher, quando precisa de libertar memória, vai escolher os blocos que há mais tempo não são usados, porque se um bloco já não é usado há muito tempo, é muito provável que continue a não ser utilizado. Portanto, isto é, no fundo, a explicação daquele esquema também. Isto também já disse. E pronto, e sobre a memória virtual e sobre a gestão de memória, é tudo aquilo que tinha para dizer nesta aula. Quando eram os testes, havia sempre obrigatoriamente uma pergunta sobre isto. Este ano não vai haver teste e como nos trabalhos não dá para aplicar isto, pronto, eu acho que vocês nunca mais vão olhar para isto na vida, mas acho que é importante, no mínimo, perceberem esses mecanismos e ficarem um bocado com cultura geral e perceberem como é que isto funciona, o que é memória virtual, como é que ela funciona, quais são as implicações que nós temos. Todas essas informações acho que são importantes. Claro. Tal como o Assembly, não quero dizer que a gente vá programar em Assembly quando for trabalhar, mas é muito bom saber eu acredito que alguns de usar vocês, já começaram a olhar para os ponteiros com outros olhos. Os ponteiros que normalmente falam em si. Sim, aquilo para mim não era mais do que, pronto, eu tenho uma função e agora vou passar lá valores ou por referência ou por valor. E Pois. pronto, não era mais que isso. Aquilo para mim era um ponteiro, mas era um ponteiro do programa. Não sabia como é que funcionava mesmo. Pronto, eu acho que isto tudo serve, é um bocado, lá está, é um bocado de cultura geral, para vocês perceberem o que é que está por trás das coisas. E acho que é importante, estas informações são importantes e acho que fazem sentido serem dadas. Ok, mais dúvidas sobre a matéria de hoje? Não tenho.
Pronto, então sendo assim, eu vou interromper o compartilhamento e vou parar a gravação para depois mais tarde publicar isto, ok? Com um Ok. bocadinho de pena de saber que vocês nunca mais vão ligar nada a isto, porque eu não vou fazer mais perguntas sobre esta matéria. Mas acho que mesmo assim é importante vocês terem estas informações. Ok? Pronto, eu Ok. vou suspender então agora a gravação.